Olá, pessoal! Aqui é a Leodenice Camargo, fundadora do grupo Doces e Salgados da Léo, e hoje eu vim trazer uma nova aula para vocês. É isso mesmo, uma nova aula. Hoje nós não vamos fazer uma receita, mas nós vamos aprender como cobrar por uma receita. Eu tenho recebido muitas dúvidas sobre precificação, nesse nosso ramo da gastronomia em geral. E é muito difícil você conseguir chegar num custo, do seu produto final. Então, hoje nós vamos aprender como calcular isso, tá? Para ensinar vocês essa precificação, o que eu fiz? Eu escolhi um produto, uma receita aqui do nosso canal. Então, eu peguei a receita do enroladinho de salsicha, tá? Eu vou colocar o link aqui para vocês, caso vocês queiram assistir depois. Tá bom? Então, eu peguei essa receita real, com custo real, com quantidades que eu usei real, para vocês entenderem como que a gente chega nesse custo dele, ok? Então, vamos começar pela massa. Na massa, nós usamos vários insumos. O que são os insumos? A matéria-prima que você usou para produzir esse salgado, Então, na massa, a gente começa com o ingrediente leite. O leite integral que nós utilizamos, nós compramos ele numa quantidade de 1 litro, certo? 1 litro ou 1 quilo, como vocês preferirem, tá? Eu pago, no preço do custo de 1 litro de leite, R$ 3,14, tá bom? Só que eu utilizo na receita somente 500 gramas desse leite, ou 500 ml, tá? Como que eu acho esse preço? Então, vamos lá na calculadora para vocês entenderem. Eu vou pegar os R$ 3,14 que eu paguei nesse leite, eu vou dividir pelas 1.000 gramas que um leite tem, ou pelos 1.000 ml, tá? Eu prefiro falar em gramas, como eu sempre explico para vocês, tá? É a mesma coisa, o ml ou a grama vai dar praticamente a mesma medida. Eu divido esse 3,14 por 1.000 gramas, igual. Eu achei aqui o valor de 1 grama, correto? Quantas gramas eu estou utilizando na receita? Eu estou utilizando 500 gramas. Então, eu vou multiplicar esse valor que eu achei de 1 grama por 500, tá? Que vai me resultar num total de 1,57. Ou seja, nessa receita da massa, eu achei 1,57 de leite eu usei nessa massa, tá? Vamos para o próximo item, água mineral. Gente, se eu pegar água da torneira, se eu for fazer com água da torneira, eu não vou calcular o insumo água. Só que no meu caso, a minha produção de salgado, eu utilizo água mineral. Se eu utilizo água mineral para produzir, eu vou colocar, sim, o preço da água, porque eu compro o galão de água mineral. E esse galão que eu compro de água mineral, eu compro ele com 20 litros, tá? É um galão de 20 litros de água que ele me custa R$ 7,50, tá bom? Por que você usa água mineral, Leodenice? Eu uso água mineral porque, às vezes, dependendo da receita que você for produzir, o pH da sua água, ele vai interferir diretamente no resultado final do seu salgado. E também pela qualidade. Eu moro numa região onde tem muito calcário, então eu prezo pela saúde dos meus clientes, tá? Eu utilizo na receita 500 gramas dessa água mineral. Como que eu vou achar o custo? Vamos lá novamente. Eu comprei um galão que ele tem 20 litros, tá? Ou 20 quilos. Então, para você ficar mais fácil de resolver, primeiro vamos achar o valor do quilo. Vamos pegar e dividir esse 20 por 20. Não tem... Vamos pegar e dividir esse 7,50 que eu pago, dividido por 20. Isso aqui, eu achei o valor de 1 litro de água, ou 1 quilo de água. Se eu vou usar meio litro ou meio quilo, eu podia simplesmente dividir por 2 que eu já ia achar. Mas não, vamos fazer a coisa certa. Se eu achei 1 litro de água, 1 litro tem 1.000 ml ou 1.000 gramas. Então, vamos dividir isso por 1.000. Tá? Então, eu achei aqui
o valor de 1 grama ou 1 ml de água. Se eu vou utilizar 500 gramas na minha receita, basta eu multiplicar esse total por 500. E eu vou achar um total de 19 centavos praticamente. Por que eu coloquei aqui, gente, 19 centavos? Porque aqui na calculadora ele me deu 18 e pouco, correto? Eu sempre vou arredondar uma casa para não cobrar errado. Então, se ele me deu aqui quase 19 centavos, eu vou colocar lá 19 centavos no meu preço total da água utilizada, ok? Então, o nosso terceiro insumo, trigo agora. Eu pago num pacote de 5 quilos de trigo um valor de R$ 13,94, correto? E eu uso na receita somente 500 gramas. Então, qual é o valor de 500 gramas de trigo? Nós temos que achar para fazer esse cálculo. Vamos lá? Então, vamos colocar na calculadora R$ 13,94, que foi o preço que eu paguei, em 5 quilos. Primeiro, vamos achar o valor de 1 quilo. O pacote não vem com 5, então vamos dividir por 5. Eu dividindo por 5, eu acho o valor de 1 quilo, que no caso foi quase R$ 2,79, né? 1 quilo, ele vem 1.000 gramas de trigo. Então, eu divido por 1.000, tá? Eu dividindo por 1.000 gramas, eu achei o valor de 1 grama. E daí eu vou multiplicar pelas 500 gramas que eu estou usando na receita. Então, vai me dar um total de 1,39, quase 1,40. Você sempre vai pegar as duas primeiras casas e aumentar, né, para não correr o risco de cobrar errado. Então, eu vou colocar lá 1,39, tá? O custo que eu achei da farinha de trigo. Poderia colocar 1 ali e 40, que seria mais viável. Tá? Então, nós achamos o total do trigo. Qual é o nosso próximo ingrediente? O creme de cebola. O creme de cebola, eu comprei um pacotinho com 60 gramas. É claro, gente, que esse produto é caro. Eu paguei R$ 7,15 60 gramas. Quem vai trabalhar, hoje eu estou mostrando aqui o preço real da receita que eu fiz aqui. Mas se caso você for trabalhar com salgados, é óbvio que você vai comprar um pacote de 1 quilo, que vai ser muito mais barato para você. Tá? Mas hoje, nessa receita, eu comprei um pacotinho de 60 gramas. Eu paguei nela R$ 7,15 nesse creme de cebola. E eu vou utilizar só 30 gramas. Ou seja, eu vou utilizar meio pacotinho. Se eu vou utilizar só a metade, eu já podia pegar 7,15 dividido por 2, eu já ia achar o 3,58. Mas é bom vocês aprenderem a calcular da forma correta, para que quando for um insumo mais complicado, vocês aprendam. Então, vamos lá. Eu paguei R$ 7,15 nesse produto. Ele tem 60 gramas. Então, para mim achar o valor de 1 grama, eu tenho que dividir por 60, correto? Sempre tem que ver o quanto vem na embalagem. Então, eu dividindo 7,15 por 60 gramas, eu achei esse total. Quantas gramas eu vou utilizar na receita? Eu não estou utilizando lá 30 gramas na minha receita? Então, eu vou colocar esse total vezes 30, tá? Então, eu acho 3,57 e alguma coisa. Eu vou arredondar para 3,58 lá na minha tabelinha. Tá bom? Então, esse foi o preço que eu gastei de creme de cebola para essa massa. O sal. Ah, Leodenice, o sal é muito barato. Precisa calcular ele? Preciso. Eu preciso calcular tudo o que eu gasto. Para mim, achar o preço real desse salgado, tá? O sal, eu pago R$ 2,35 nele. E ele vem com 1 quilo, correto? Então, vamos lá. Vamos pegar o preço total, que é R$ 2,35. Dividido por quanto? Por quantas gramas o produto tem. O sal, no caso, vem 1 quilo. Então, vou dividir por 1.000. Porque 1 quilo não tem 1.000 gramas. Então, eu divido por 1.000 e acho o valor de 1 grama. O valor de 1 grama, quanto que eu uso na receita? Eu uso apenas 10 gramas de sal. Então, se eu tenho aqui o valor de 1 grama, eu vou multiplicar
por 10 e vou achar o valor de 10 gramas, que me daria mais ou menos 2 centavos e pouquinho. Então, eu vou colocar lá 2 centavos, tá? Achamos o produto sal. Agora, vamos para o caldo quinó. O caldo quinó, ele tem 6, daí nós já fazemos o cálculo diferente, porque ele vem 6 cubos de caldo quinó. Se você for comprar o pacote de 1 quilo, você vai fazer o seu cálculo por quilo, por grama. Eu comprei uma caixinha de caldo quinó que vem 6 unidades. E eu paguei nela R$ 1,59. Tá aí a malícia do cálculo, gente. É aí que vocês têm que entenderem. Se você vai usar por unidade, você vai calcular por unidade. Se você vai usar por quilo, você vai calcular por quilo. Tá? Vai ficar muito mais barato se eu tivesse comprado esse caldo quinó de quilo, mas aqui eu utilizei por unidade. Então, eu vou pegar o 1,59 que eu paguei e vou dividir pelos 6 cubinhos que o produto vem. Então, vamos lá? 1,59 dividido pelos 6 cubos, eu achei um total de 26 centavos e pouquinho cada cubinho. Na receita, eu não estou utilizando 2 unidades? Então, eu vou multiplicar isso por 2. Quando eu multiplico por 2, eu acho um total de 53 centavos. Então, eu coloco lá no produto caldo quinó 53 centavos. E vamos ao último ingrediente da nossa massa, que é a margarina sem sal. Gente, eu paguei R$ 5,39 nessa margarina. A margarina que eu paguei R$ 5,39, ela vem apenas 500 gramas. Se você comprar um balde de margarina com 10 quilos de margarina, é outro cálculo. Você faz de acordo com o que vem a sua embalagem. Então, vamos lá. Na minha embalagem, eu comprei essa margarina de 500 gramas por R$ 5,39. Se ela vem 500 gramas, basta eu dividir por 500 para achar o preço de 1 grama. Tá? Esse é o total de 1 grama. Na minha receita, eu vou utilizar 50 gramas. Então, eu vou multiplicar esse valor da grama que eu achei por 50. E assim eu vou encontrar o quanto eu gastei, tá? Para 50 gramas de margarina. Então, eu gastei 53 centavos e alguma coisinha. Arredondei lá para 54 centavos. Tá bom? Pessoal, então, finalizamos os nossos insumos da massa. Somando todos esses totais, esses valores, nós encontramos um custo para a nossa massa de R$ 7,82. Ou seja, eu gastei R$ 7,82 para fazer essa massa. Quando eu terminei de fazer essa massa, eu peguei uma balança e pesei ela. Ela me rende 1,470 kg de massa por R$ 7,82. Tá bom? Então, como que nós vamos saber qual é o custo de massa no nosso enroladinho? Quando você se propõe a trabalhar com salgado, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma massa teste para você ver quais vão ser os tamanhos do seu salgado, como você vai oferecer. O meu salgado, eu, Leudenice, vendo o enroladinho de salsicha, num tamanho que ele tem 80 gramas de massa mais uma salsicha de 50 gramas, que ele vai me resultar num total de peso de mais ou menos 130 gramas, tá bom? Então, quando eu terminei de fazer minha massa e achei um valor de 1,470, eu já sei quantos enroladinhos minha massa vão dar. Basta eu pegar esses 1,470 e dividir pelas 80 gramas, que é o peso do meu enroladinho. Então, eu já sei que vai me dar 18 unidades e vai sobrar um pouquinho de massa. Tá bom? Então, vamos lá. Eu tive um total de 1,470. Eu gastei 7,82, certo? Vamos pegar a calculadora.
Vamos colocar aqui 7,82, que foi o custo da minha massa, dividido por... Eu não encontrei 1,470 kg de massa, então eu vou dividir isso por 1,470 kg. Assim, eu vou achar o valor de 1 grama de massa, tá? Esse valor é de 1 grama. Quantas gramas o meu enroladinho leva? Eu não faço ele com 80 gramas? Então, eu vou multiplicar por 80. Se você fizer o seu com 100, você vai multiplicar por 100. Se você fizer com 50, você vai multiplicar por 50. E aí, você vai achar o valor total. Então, quanto que eu gasto de massa no meu enroladinho? 42 centavos e pouquinho, tá bom? Esse é o valor que eu gasto real. Eu vou arredondar isso lá embaixo, depois vocês vão ver, por 43 centavos, que é o que eu utilizo de massa, tá bom? Agora, vamos fazer o cálculo do recheio, para vocês entenderem. O recheio do enroladinho de salsicha é fácil. Por quê? Porque só vai salsicha. Se fossem outros ingredientes... Se fossem, por exemplo, presunto e mussarela, a fatia, você ia ver mais ou menos quanto pesa a sua fatia de mussarela, quanto pesa a sua fatia de presunto e calcular o custo disso. Como o meu quesito aqui é salsicha, o que eu vou fazer? Eu fui no supermercado e comprei um pacote, por exemplo, de 5 quilos de salsicha. Esse pacote, ele veio para mim 100 unidades. Gente, varia de pacote para pacote. Varia de quantidade para quantidade. Entende? Vocês têm que contar para saber, para fazer esse cálculo verdadeiro. Então, vamos lá. Vamos na calculadora. Eu paguei nesse pacote R$ 42,49. Nesse pacote, R$ 42,49. Eu vou dividir esse preço por 100 unidades, que foi o que veio de salsicha no meu pacote. Varia muito de marca para marca. Quando eu divido por 100, eu encontro o valor de uma unidade de salsicha, que é 42 e alguma coisinha. Você poderia até arredondar para 43 se quisesse, tá? Então, eu achei o valor do meu recheio, que é 42 unidades, ok? 42 centavos a unidade. Agora, feito isso, eu achei a minha massa e achei o meu recheio. Vocês podem visualizar aqui embaixo que de massa eu gastei 43, de salsicha eu gastei 42 centavos. Mas eu ainda tenho que empanar esse salgado. Esse empanamento, eu vou utilizar o que para ele? Na mesma linha, água mineral. Eu utilizo água mineral. Eu pago R$ 7,50 no galão de 20 litros. Para fazer essa receita, para empanar, geralmente eu faço uma receita de caldo, igual eu mostrei para vocês, que vai 1 quilo, né? Ou 1.000 gramas de água. Então, vamos lá na calculadora. Eu pego 750. Eu não preciso nem fazer aquele cálculo longo. Se ele vem 20 litros e eu vou usar 1 litro, eu vou dividir esse preço por 20. E eu já vou achar o preço final de 37 centavos e pouquinho por litro de água. Se eu vou usar 1.000 gramas, 1 quilo ou 1 litro, tanto faz, eu arredondei para 38. Nessa receita, eu utilizo 150 gramas de farinha de trigo misturada a essa água. Eu não comprei o pacote de 5 quilos, então eu tenho que encontrar quanto que me custa 150 gramas. Vamos lá na calculadora? Eu paguei nesse pacote de farinha de trigo R$ 13,94. Dividido, ele não vem 5 quilos? Primeiro vamos dividir por 5 para achar o valor de 1 quilo. Então, eu sei que eu pago R$ 2,78, mais ou menos, em 1 quilo de trigo. 1 quilo vem 1.000 gramas. Eu vou dividir por 1.000 para achar o valor de 1 grama. Quando eu acho o valor de 1 grama, eu tenho que multiplicar por quantas eu vou usar. Então, eu vou multiplicar por 150, que é o total que eu vou utilizar. Eu acho um valor de 41 centavos e pouquinho. Então, eu vou arredondar para 42 centavos de farinha de trigo para essa receita.
tá? E agora vamos lá, a farinha de rosca. Eu coloquei aqui, gente, o preço de farinha de rosca de mercado, mas vocês viram que eu prefiro empanar com farinha de pão. Então, vocês vão colocar o preço e o produto da farinha que você utilizar, tá? Nessa farinha determinada, eu pagaria R$ 4,19 em cada 500 gramas de farinha, certo? Vamos na calculadora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pôr o preço que eu paguei, que é R$ 4,19. Eu vou pegar esse preço e dividir por quantas gramas, perdão, eu vou dividir por quantas gramas aqui, que vem o pacote. O meu pacote, ele vem com 500 gramas, então eu tenho que dividir o preço de R$ 4,19 por 500. Sendo assim, eu achei o preço de 1 graminha. Só que na minha receita, eu vou utilizar 1.000 gramas. Então, eu vou multiplicar esse valor da grama que eu achei por 1.000. E eu vou achar quanto eu paguei em 1 quilo de farinha de rosca, que foi R$ 8,38. Tem maneiras mais fáceis? Claro, podia ter pegado 2 vezes o R$ 4,19 que eu já ia saber. Mas eu estou explicando de uma forma para vocês entenderem definitivamente como funciona. Porque se a receita pedir 758 gramas de farinha, você ia ter que calcular. Então, já aprenda da maneira correta. Então, gente, eu achei o total do meu empanamento. Quanto que eu gastei para fazer uma receita de produtos para empanar? Eu gastei R$ 9,17. Mas daí eu te pergunto, eu gastei R$ 9,17 para empanar só 18 salgados? Porque uma massa me deu 18. Não. Gente, mais ou menos com essa quantidade de preparação que a gente fez para empanar, eu consigo empanar umas 500 unidades de enroladinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu preço total de R$ 9,17, né? Tá? Eu vou dividir esse total pelos 500 enroladinhos que eu consigo empanar. Eu vou estimar, porque dá para empanar muito. A água e o trigo dá para empanar mais. A farinha de rosca que não. Lembrando que vai depender de qual farinha de rosca você está utilizando. Algumas vai usar mais, outras vai usar menos, tá? Então, você tem que ver aí nessa casa quantos enroladinhos você vai conseguir empanar com uma receita, tá? Em caso você vai fazer pouquinho, diminui essa receita por 3, não tem problema. Eu achei um valor do quê? Eu achei um valor aproximado de quase 2 centavos por salgado para empanar, tá? Deu 1 centavo e pouquinho. Eu vou arredondar lá embaixo para 2 centavos. Então, gente, aqui eu finalizo a minha receita de salgado. Por quê? Eu calculei massa, eu calculei o recheio, que é a salsicha, e eu calculei o empanamento. Eu descobri que no cálculo aqui da minha massa, eu cheguei num total da massa total de 43 centavos. Então, vou colocar aqui, 43 centavos. O recheio, eu cheguei num total de 42 centavos cada recheio. Então, eu vou colocar aqui, salsicha 42 centavos. E o empanamento, eu cheguei num resultado de 2 centavos para um salgado. Vou colocar aqui 2 salgados. Somando massa mais recheio mais empanamento, eu cheguei num total de 87 centavos. O meu custo total de produção para um enroladinho, eu posso te dizer com certeza que é de 87 centavos. Gente, é esse o preço real? Porque quem for trabalhar com venda, vai comprar cubo de caldo quinor? Vai comprar pacote pequeno de salsicha? Vai comprar, né? Vai usar, de repente, água mineral? Então, e principalmente o creme de cebola, que tem um preço bem agressivo, você vai comprar de 1 quilo. Então, isso é para vocês verem que o meu, ele sai por 87. Mas você pode, quem trabalha com venda, tem que chegar num preço bem abaixo disso. Quanto mais barato você comprar seus insumos, mais barato você vai chegar no seu preço,
tá? Então, como nós gastamos aqui um total de 87, vamos aprender agora como seria a precificação. Por quanto eu posso vender esse produto no mercado? Por quanto que eu vou repassar isso para o meu cliente? 80 centavos, nós vimos aqui, gente, que foi o custo de insumos apenas, de produção. Qual seria o meu preço ideal de venda? O meu preço ideal de venda é pegar esse total e multiplicar por 4 vezes. Ou seja, o meu preço ideal de venda hoje para esse enroladinho seria de R$ 3,48. R$ 3,48. Leodenice, por que multiplicar por 4 vezes? Tá? Agora vamos entender, aí que vem a malícia. Colocamos aqui embaixo para vocês a multiplicação. O que seria a primeira vez? Tá? A primeira vez é o preço dos insumos. Então, você gastou 87 centavos para fazer o seu enroladinho, apenas com a matéria-prima. Ou seja, você foi no mercado, comprou esses produtos, fez e gastou 87 centavos. Você gastou só 87 centavos? E os custos invisíveis, que são aqueles que você não consegue calcular exatamente? Quando é uma grande empresa, você até consegue calcular. Na sua casa, que é o caso da maioria dos meus seguidores, não. Então, você tem que multiplicar 2 vezes ele para você achar o preço desse gasto invisível. O que é esse gastos invisíveis? São o gás, a água, a energia elétrica, o detergente, a buchinha de lavar louça, os produtos de limpeza, porque sua casa vai sujar e você vai ter que limpar. Você esqueceu também que você tem que calcular o óleo que você vai fritar esse enroladinho. Então, tudo isso entra nesse custo dos gastos invisíveis, para você repor o seu material de trabalho. Você vai esquecer que a sua panela vai ter desgaste, que a sua espátula de silicone vai desgastar e você vai ter que comprar outra. Então, a segunda multiplicação, essas 2 vezes, seria apenas o preço dos insumos e os gastos que você vai ter dentro da sua casa a mais. Porque se você paga aluguel na sua casa, você está usando a sua empresa também. Vai nesse gasto. Tá? Tudo isso. Então, aqui, nós fizemos aqui para você ver 2 vezes, o preço de 2 vezes. Então, você sabe que multiplicando os 87 centavos por 2, daria 1,74 só de gasto que você teve. Tá? Agora, vamos lá. Se eu vendesse multiplicando por 3, o que é o 3? É a mão de obra, gente. A mão de obra. O teu trabalho de fazer esse produto. Porque você está trabalhando, você precisa receber pelo teu trabalho. Então, você tem que saber que cada um enroladinho que você vender, que você gastou 87 centavos para produzir, 87 foi do gasto dos insumos, 87 você vai guardar numa caixinha na sua casa para colaborar com a água, a luz, produtos de limpeza, reposição de materiais, óleo. E esses outros terceiros 87 centavos você vai pegar para você, porque a sua mão de obra você trabalhou para fazer. Certo? Mas, Leodenice, eu não preciso cobrar mão de obra, a empresa é minha. E se um dia você tiver uma demanda de uma encomenda de 1000 salgados e não conseguir produzir? Você precisar de uma mão de obra para produzir. Como é que você vai pagar se você não cobra pela mão de obra do teu trabalho? Gente, o trabalho tem que ser pago, principalmente para quem quer crescer nesse ramo, tá? E por fim, a quarta multiplicação, porque a gente falou desde o começo que eu teria que pegar esses 87 centavos e multiplicar por 4. O que seria essa quarta parte? O seu lucro. Ninguém abre uma empresa, gente, sem almejar um lucro. É o lucro que sua empresa conseguiu lucrar naquele mês. É o lucro da sua empresa. Porque o seu trabalho você já está pagando no 3, né? Daí vão falar para mim, nossa, Leodenice, mas 3,48 ficou caro. Gente,
Se eu posso comprar os insumos, como eu expliquei para vocês, mais barato, esse valor vai baixar. E esse é o preço de venda, tá? Então, o preço ideal de venda do seu produto é R$ 3,48, que é um total de 4 vezes. Leodenice, muito caro, na minha região não vai vender esse preço. Ok, multiplica por 3. Esse é o preço mínimo que você pode vender. É o mínimo. Esse preço não vai ser bacana para você. Por quê? Porque você não, se você precisar de uma ajuda, você nunca vai poder pagar uma mão de obra, você só vai ter o dinheiro do seu trabalho. Você nunca vai ter lucro. Se você vender multiplicando por 2 apenas a 1,74, você ficou no vermelho, amigo. Você pagou para trabalhar. Você não está conseguindo pagar suas despesas. Entendeu? Então, o preço ideal de venda é R$ 3,48. Assim que nós achamos o nosso preço final de venda. Tá bom? Leodenice, mas eu vou revender esse salgado para alguém vender, né? Você vai repassar para lanchonetes revenderem, para terceiros revenderem. Ok. Daí você, infelizmente, não vai conseguir preço de mercado multiplicando por 4. Daí você vai ganhar na quantidade. Você vai vender ele a R$ 2,61. Você vai multiplicar por 3. Você vai estar apenas ganhando, né, o seu trabalho, a mão de obra. Mas, em vez de vender 1 ou 2 para o seu cliente final, você vai vender 1.000. Porque a pessoa vai revender. Então, você tem que ser sempre isso na sua cabeça quando você abre uma empresa. Para quem você vai vender o seu produto? Você quer vender para menos pessoas com mais qualidade, menos quantidade? Ou você quer produzir uma grande quantidade para almejar lucros maiores com preços menores por unidade? Tá bom? Então, aqui nós aprendemos que R$ 3,48 é o preço ideal e você pode chegar num preço total de R$ 2,61. Menos que isso não pode. Ok? Leodenice, e o salgadinho de festa? Enroladinho tamanho de festa. Gente, nós não aprendemos que o enroladinho que eu ensinei, nós nem precisamos, porque nós poderíamos pegar essa massa, dividir pelas 15 gramas de massa do enroladinho pequeno e mais 1/4 do preço da sal. Não é necessário. Por quê? Porque a gente já sabe que um enroladinho nos gera 4 enroladinhos tamanho festa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse total que eu achei de 87 centavos, eu vou dividir por 4 e eu sei que o meu custo do enroladinho festa, tá? Vai ser 22 centavos a unidade. Vocês viram que o meu salgado é diferenciado, né, gente? Eu faço ele maiorzinho, bonitinho. Ou seja, se eu tenho 22 centavos por unidade, quanto que eu vou vender o cento desse salgado? Vamos fazer na calculadora? Para vocês entenderem. Vamos pegar aqui na calculadora. 100 vezes, porque é um cento, né? 100 vezes os 22 centavos, tá? Eu vou achar um total de R$ 22. Qual seria o meu preço ideal de venda? Vezes 4. R$ 88, Leodenice, não vende nunca na vida. Gente, ninguém vai comprar um cento desse meu salgado a R$ 88. As pessoas vão cortar um enroladinho desse em 6, tá? Elas vão usar uma salsicha de péssima qualidade para baratear. Gente que vende um cento de salgado de enroladinho dessa forma que eu fiz a R$ 40, é porque usou uma salsicha de péssima qualidade, é porque fez uma massa maçuda, é porque não usou a quantidade de líquido suficiente para hidratar. É um salgado diferenciado de baixa qualidade. Saiba cobrar pelo seu trabalho. Não estou dizendo que o meu é melhor do que ninguém, mas você tem que aprender a cobrar pelo que você faz. Leodenice, na minha cidade não vende um cento de enroladinho a R$ 88, vende a 40.
Ok. Vamos trabalhar em cima de R$ 40. Você vai ter que comprar a salsicha mais barata que você achar, um trigo mais inferior. Talvez você tenha que cortar esse enroladinho, em vez de cortar em 4, igual eu fiz, você tem que cortar em 5 ou em 6. Ele vai ter que ser menor. E você vai ter que fazer esse cálculo todo que eu ensinei, de acordo com a sua matéria-prima, o seu peso e as suas variações. E achar esse preço. No final, você tem que conseguir multiplicar esse produto por 4. É isso que interessa. Você pode fazer o produto, sabe? Às vezes tem pessoas que trabalham com 2 linhas de salgado. Trabalham com enroladinho comum e o mais superior, que é uma salsicha de melhor sabor, de melhor qualidade. É isso que você vai ter que buscar. Primeiro senta, define peso, define qualidade, define público-alvo. Você mora numa favela, numa região mais, vamos dizer, humilde, num bairro onde pessoas vendem 1 quilo de salgadinho a R$ 30. Se você fizer esse salgadinho aqui da Leodenice, que dá um preço de 88, você vai conseguir vender? Não vai. A sua realidade é outra, esse é meu público. Você vai procurar, você vai adaptar o seu salgado pelo preço que você tem que vender. Então, defina primeiro quem é o teu consumidor final. Pessoal, eu espero, parece complicado, mas vocês vão ver que com o tempo fica muito fácil tudo isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar aqui embaixo, que eu respondo. Sabem que eu respondo pessoalmente todos vocês, todos os dias, tá? E espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, se inscrevam no meu canal. E até a próxima aula. Tchau, tchau.